Estava comentando antes ali que quando... Eu não vou falar muito, relaxa. Que eles sempre falam que eu falo demais, então eu vou falar bem pouquinho. Não, dizem não, você fala demais. Mas pode falar, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Me recuperando de uma Covid, pensa bem. Vamos lá. Eu recebi o texto, Anderson me ligou numa sexta-feira, 13 de agosto, chovia, eu estava com a minha filha, que faz cinema, recebi o telefonema, e aí era a série, e ele mandou, naquele final de semana, os 10 primeiros episódios. E marcou uma reunião para terça, isso era sexta. Então eu entrei, mergulhei ali no texto, e aí vi o desafio que era, e ele era muito presente, o desafio não era fazer uma série contemporânea, também não era fazer uma série bíblica, era juntar as duas coisas. E o tempo todo, ou seja, idas e vindas, desde o primeiro episódio. Então ali que veio o calafrio, né? Porque eu disse, aqui que mora o nosso segredo, aqui que mora o nosso desafio. A hora que encontrasse a saída desse, digamos, obstáculo, ele se tornasse uma qualidade estética, uma virtude, um resultado de gramática, né, de cinematográfica a ser utilizada, aí a gente teria um produto em mãos. E isso não vem rapidamente. Então, tinham 3 grandes desafios, que era como abordar essa série contemporânea, né, onde uma protagonista é uma influencer. Então, isso já determina vários itens, características da série, né, porque a internet está muito presente, como está no dia a dia da gente hoje. A outra questão era como abordar o bíblico, já que saía da cabeça dessa personagem. Era o que ela ouvia da avó, é como ela pensava, com as suas informações, com a sua formação pop, com a sua formação do que ela assiste, das séries, dos livros, dos filmes, né? E, por fim, como juntar esses 2 universos temporais, essas 2 camadas. Então, a hora que veio esse link, né, e curioso que o link veio, eu quebrando a cabeça, cozinhando, caiu a ficha, que eu digo, é exatamente o que, por exemplo, o mestre Hitchcock, nos anos 60, 70, sofria para encontrar soluções e fazer. Hoje, uma menina, tipo a minha querida aqui, né, a minha maravilhosa, né, a minha Melissa, irmã de Mirella, ela faz no dia a dia, né, que são os match cuts. O Hitchcock fez um filme inteiro chamado The Hope, Festim Diabólico, com 8 cortes, com 10 latas de filme, usando match cut de passagem, né? Hoje, qualquer criança de 9, 10 anos faz isso assim, ó, entendeu? Seja no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social. Aí eu vi aí. E aí a gente foi pesquisando, aí junto com a equipe, né, montando uma linguagem. E aí o meu primeiro agradecimento vai à direção, né, da emissora, né, o senhor Marcelo Silva, o senhor Cristiano Cardoso, que apostaram né, em me dar essa direção geral e que acreditaram nas soluções apresentadas para contar a história. Eu tive total autonomia e liberdade criativa para exercer meu papel de diretor-geral lá, junto com meus colegas diretores, com a Jax, com o Hudson, da gente, junto com os chefes de departamento, entendeu? Juntar e fazer esse trabalho. Então, é o meu primeiro agradecimento. Não só receber esse presente, esse desafio, mas também ter autonomia e liberdade para exercê-lo, né? O resultado vocês verão a partir da próxima terça-feira, vira um pouquinho hoje. A segunda questão, já frisada aqui pelo Anderson, que é uma característica bem presente na série, ela é moving, ela é em movimento. O tempo todo a gente estava em movimento. A gente tinha uma equipe de estúdio e tinha uma equipe todo dia gravando externa. Eu nunca fiz um trabalho com tantos exteriores e cenários. A gente se baseou em Paulínia e só na região de Campinas a gente teve 102 cenários de externas em 4 meses. Fora isso, a gente fez viagens, né, como já foi frisado aqui, para Petrópolis, né,
Fizemos... Aí fomos para Florianópolis, onde ficamos 10 dias. Depois 2 semanas em Gramado. Só em Gramado foram 28 locações em 2 semanas. Né? A garotada que foi aí sabe a correria, que foi a pauleira. E um lugar final de semana de graça em Gramado. Pô, eles aproveitaram, eu não. Alberi mandou um abraço, Alberi. Alberi é um produtor de Gramado que muito generoso, como toda a população de Gramado e também em Florianópolis. Gramado, como é uma cidade menor, apesar de ser, não sabia disso, é a 2ª cidade que mais recebe turistas do Brasil. Tem, Alberi, como me falou. O prefeito me contou, são 30 mil habitantes, são 8 milhões de turistas ano. O Rio recebe 10, só para ter ideia, que é o primeiro que tem 5 milhões de habitantes. Então, são 30 mil pessoas que recebem 8 milhões. É o tempo todo aquele fluxo. Eles foram muito generosos, porque a gente gravou em lugares turísticos, né? Lugares, casas de espetáculos e tal. E eles cederam horários e espaços, são horários que eles têm todos os dias turista ali. Então, foi muito bacana. Bom, então tem essa característica da série de você ter muitos cenários e locações. Né? Porque às vezes você tem uma série, um seriado que se passa num cenário só. Então aqui a gente teve essa complexidade. E aí entra o trabalho, né, muito bacana da Formato, no sentido dessa coisa da infraestrutura, né, do deslocamento, da infraestrutura de um circo que está o tempo todo viajando. Então a gente tinha uma equipe sediada em Paulínia, né, e uma equipe o tempo todo na rua. Ali, se a gente contar as cidades, né, ao redor de Campinas, Juan, que conhece bem a região, né, e que eu passei a conhecer agora, entendeu? Valinhos, né, tudo, Vinhedo, todas aquelas cidades ali ao lado tinha algum lugar que se tornou cenário da nossa série. Isso foi muito bacana. Então, aí o agradecimento à produção, né, no sentido de ter viabilizado, né, porque não é simples. As pessoas o tempo todo estão se deslocando e tal. Lembrando que nós convivemos com a Covid, né, com a pandemia. A gente fazia teste de 3 em 3 dias. Isso aí foi presente o tempo todo, né, na série. A gente teve dias de não gravação, porque tivemos enfermos com Covid, né? Felizmente, graças aí às vacinas, né, foi tudo sintomas leves e simplesmente atrasou, mas não se tornou obstáculo. A gente driblou, né, a pandemia, tomando todos os cuidados, com protocolos sanitários super rigorosos, né, e mantivemos o barco em alto mar. Então, agora, meu agradecimento, depois da produção, vai para o elenco. Né? Digamos assim, a gente tem um elenco jovem e um elenco adulto. Né? Porque o elenco jovem também já tem experiência um e outro. Né? Mas desde os testes, que é uma coisa que eu faço questão de fazer, os testes de elenco presencialmente, acho que é muito diferente você assistir um tape, né, de um elenco, do que você conviver com a pessoa fazendo o teste, que é uma hora-chave. Né? As pessoas apostam nisso, está ali na frente da câmera, tentando ganhar aquele personagem, aquele papel, você vê o comportamento do profissional nesse sentido. Então, além do talento, isso também pesou muito, às vezes, na escolha, o jeito, né? Porque, às vezes, você tem 2 pessoas talentosas, assim, aonde, que caminho você vai? Né? E é no olho, é na sensação, na intuição, né, que você diz, não, vamos por aqui. E aí também foi muito bacana a participação da Record, da emissora nisso, e a gente achou os nossos personagens. Eu tinha quase um pavor em relação ao personagem da Maressa, da Mirella, porque era uma coisa muito, muito particular, né, de encontrar, tanto que a série é Todas as Garotas em Ti, né? E aí foi bacana esse processo. Então, queria agradecer primeiro a esse elenco, né, jovem que se manifestou de uma maneira, se expressou nas telas e por trás das telas de uma maneira muito generosa. Vocês foram muito bacanas.